Hallo, Leute! Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da série Verbos em Alemão. Hoje nós vamos trabalhar com o verbo kommen. Então, nessa série de vídeos, nós vamos trabalhar com vários verbos, verbos regulares, verbos irregulares, vários tempos verbais, tá? Mas hoje nós vamos trabalhar com o verbo no presente, im Präsens, und das Verb heißt kommen. Kommen. Mas o que significa o verbo kommen? O verbo kommen quer dizer vir, né? Então, você vem de algum lugar. Então, kommen, vir. Kommen. E vocês lembram ainda como a gente faz a conjugação do verbo? Então, vamos refrescar um pouquinho, né, a nossa memória. Vamos colocar aqui, né, um bloco para a gente poder se atualizar aqui na conjugação do verbo. Nós temos o verbo no infinitivo, no alemão a gente diz infinitiv, é o verbo kommen, certo? Então, os verbos em alemão, eles geralmente vão terminar em EN, a grande maioria deles vai terminar em EN, mas alguns verbos podem terminar somente em N, tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa saber qual é a raiz desse verbo, qual o radical deste verbo. Então, a gente pega aqui o EN, a gente tira o EN do verbo, tá? A gente vai ter o kom. E aí, sim, nós vamos... No com, ali no radical, nós vamos começar a escrever, a conjugar o verbo com as terminações de cada pessoa, certo? Mas só para lembrar para vocês, então o verbo no infinitivo é o kommen, e para a gente descobrir o radical, a gente tira o N ou o N, né? Para a gente ter o radical dele, a gente vai trabalhar com este radical, ok? Então, aqui nós temos o nosso verbo conjugado no presente. Então, a primeira pessoa vai ser o ich, eu, né? Então, ich. Vocês sabem como fazer essa pronúncia? Vocês colocam a língua atrás dos dentes inferiores, ó. Ich. Não tem como dar errado. Não tem X, tá? Então, é ich. Tá? Então, cuidado para falar certo. Ich. Então, aqui nós temos o radical do verbo kommen, o kom, como eu já expliquei para vocês, e no ich, a terminação vai ser e. Ich komme. Lógico, no dia a dia, no cotidiano, muitas pessoas já nem colocam mais o e aqui quando elas falam, né? Elas dizem muitas vezes ich komme. Vocês podem ouvir isso, mas lógico, né? A linguagem do cotidiano, às vezes, é um pouquinho diferente da linguagem escrita. Quando vocês escreverem alguma coisa, vocês lerem alguma coisa, ou tiverem que fazer um teste, vocês sempre vão ter que saber a conjugação certinha, né? Então, ich komme. Mesmo as pessoas falando ich komme, você vai escrever ich komme. Nas músicas, pode aparecer muitas vezes a linguagem cotidiana, né? Aí sim é normal. Mas lembrem-se que as músicas, muitas vezes, tem, né, a escrita para a gente entender, a escrita do cotidiano, né, do que a gente fala no dia a dia. Então, o certo sempre vai ser assim, ich komme. Então, aqui eu coloquei em azul a terminação. Vocês sabendo essa terminação aqui, né, em azul, vocês já sabem a conjugação dos verbos, né? Então, os verbos regulares sempre vão terminar assim, né? Então, no presente aqui, o verbo kommen não mudou nada, tá? Então, aqui, ele vai sempre ter, né, o radical kom e a terminação adequada para cada pessoa. Então, no ich, na primeira pessoa, a gente vai acrescentar um e. E cuidado, como eu já expliquei, né, na aula anterior, cuidado para nunca colocarem a terminação depois do verbo inteiro. Muita gente coloca o verbo, que nem o kommen, e aí vai colocar somente um e no final. Então, isso não é o certo. A gente precisa conjugar. E para conjugar, a gente precisa colocar a terminação no radical, não no verbo inteiro. Então, nunca vai ser, por exemplo, ich komme, né? Vai ser ich komme, certo? Então, cuidem com isso. É uma dica bem legal para vocês aprenderem de forma certa. Eu vou explicar para vocês aqui agora a conjugação, mas depois eu vou dar várias frases, vamos analisar e estudar várias frases para vocês já usarem isso no dia a dia de vocês. Porque é assim que nós memorizamos o verbo, assim nós memorizamos mais vocabulário e assim, gente, a gente vai evoluir de uma forma bem mais rápida no alemão. Então, a primeira pessoa, ich komme. Du é a segunda pessoa do kommst. Então, aqui a gente terminou em ST. A gente colocou o radical e terminou em ST, tá? Então, no du sempre vai ter uma terminação ST.
Lógico que nós temos uma e outra exceção, mas a gente ainda vai chegar ali, tá? Só acompanhar todas as aulas, que em alguma aula a gente vai trabalhar essas exceções e com o que a gente faz em alguns casos. Du kommst. Du kommst. Er, sie, es, né? O e aqui é ele, o sie é ela e o es, a gente usa o es para substituir substantivos neutros. Por exemplo, das baby. Quando eu digo, então, ele ou ela, eu vou dizer es, né? Porque o das baby é neutro e o es aqui é usado para substituir substantivos neutros, tá? Então, er, ele, sie, ela e o es, então, pode ser tanto ele ou ela, dependendo do artigo, do substantivo. Então, es kommt. Kommt. Aqui eu coloquei o radical e no final um T. Kommt. Er kommt. Sie kommt. Es kommt. É aqui que a gente descobre, né, pessoal? Qual a diferença do sie singular, né? O sie singular sempre vai terminar em T. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas. Mas como eu sei que é ela ou que é plural? Pelo verbo. Ó, aqui terminou em T. Então, o sie, ela, vai terminar sempre em T, não vai ter outra terminação. Wir kommen, wir kommen. Então, nós, né? Wir kommen. Então, terminou em EN aqui. Wir kommen. É o mesmo do infinitivo. Então, o wir é legal porque ele fica igual, né? Wir kommen, igual ao infinitivo. Depois, nós temos o ia, que nós aqui traduzimos no português como vocês. Kommt, kommt. Vai ter a terminação T. Então, eles vêm. Não, vocês vêm. Ihr kommt. Kommt, o radical aqui, e o T é a finalização sempre no ia, é a segunda pessoa do plural. E aí, nós temos o sie, que é o formal, né? Sempre em situações formais a gente usa o sie. E o sie, que é eles ou elas, né? Então, eles no sentido geral, né, pessoal? Muitas vezes o pessoal tem dúvidas, quando é que eu uso eles, quando é que eu uso elas. Então, dependendo do contexto, o sie aqui, ele funciona para o sentido geral, eles, né? No sentido geral, eles. E o sie, então, é formal. E a terminação é en, sie kommen, sie kommen. Então, aqui eu tenho o radical e o final, então, en, que é igual também ao infinitivo. E só para esclarecer para vocês, aqui nós temos o sie formal, nós temos o sie plural e aqui nós temos o sie singular. Vocês notem aqui que o sie singular terminou em T, como eu expliquei antes, e o sie plural ou o sie formal terminam em en. Então, é bem fácil de sabermos essa diferenciação, ok? E como eu já disse, aprender os verbos através de frases é a forma mais eficaz de memorizá-los. Então, revise essas frases diariamente. Essas frases que eu vou passar para vocês, vocês devem estudar por pelo menos 7 dias, todos os dias, para vocês notarem a evolução. Vocês vão memorizar sem grandes dificuldades. Então, o que as pessoas às vezes não entendem quando a gente diz não comece a estudar uma língua estrangeira através da gramática? Ela acha, então eu não vou saber nada de gramática. Não é assim. Estudar a gramática é você só conjugar o verbo. Você não estudar com frases. Então, agora eu vou conjugar. Ich komme, du kommst, er kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen. Ok, eu sei. Agora, como eu vou usar isso numa frase? Às vezes as pessoas não sabem. Então, por isso é importante estudar através de frases, através de contextos. Textos é a melhor forma do mundo para aprender idiomas, tá? Então, vamos lá. Primeira frase. Ich komme aus Brasilien. Eu venho do Brasil. Ich é o eu, né? Então, aqui nós temos o verbo, eu coloquei em outra cor para vocês visualizarem o verbo melhor. Ich komme. Ó, então, aqui não vai ter N no final. É ich komme porque está conjugado na primeira pessoa. Então, ich komme. E agora nós já temos mais informações. Ó, se eu digo ich komme, eu venho do Brasil, eu sempre vou dizer, então, aus, que é de algum lugar. E Brasilien, então, é Brasil. Mas eu poderia dizer aus Deutschland, ich komme aus der Ukraine, ich komme aus Schottland, ich komme aus der Schweiz. Então, alguns países têm o artigo também, né? Por exemplo, se eu venho da Suíça, a Suíça eu digo die Schweiz, aqui eu vou dizer assim, ó, ich komme aus der Schweiz, tá? Então, essa é a forma certa de dizer que eu venho da Suíça. Ich komme aus der Schweiz. Aus der. Porque Schweiz, nós temos o artigo que é die Schweiz, mas nessa frase aqui eu preciso dizer der Schweiz pela gramática para estar
certo. Mas você já sabendo essa frase, você não precisa saber o que aconteceu, por exemplo, aqui, der Schweiz. Por que eu vou dizer der Schweiz? Então, sempre quando você usar essa frase, você vai dizer ich komme aus der Schweiz. Então, não precisa explicar toda a gramática para você saber o porquê disso dali. Porque isso é uma frase tão simples que a gente usa tanto no dia a dia. A gente não precisa agora, no início, já saber de todos os detalhes. É isso que a gente diz, não comece estudando pela gramática. Você pode saber, você estudou a frase, sabe que é assim, mas você não precisa ficar perguntando, indo atrás dos porquês no início. Depois, tudo bem, quando você tiver um vocabulário bom, quando você já tiver um conhecimento bom, aí sim você pode, quando você já estiver mais focado na gramática, a entender mais a gramática, você pode ir atrás disso, tá? Ich komme aus Brasília. Então, Brasília não tem artigo no alemão, por isso a gente só colocou aus Brasilien. Que nem a Alemanha também não vai ter artigo, eu digo ich komme aus Deutschland. A grande maioria dos países não tem artigo, só alguns, são 7, 8 que vão ter. Então, não se preocupem com isso, né? Vocês, se são brasileiros, vocês vão dizer ich komme aus Brasilien, porque vocês nasceram aqui, tiveram a origem aqui no Brasil. Então, sempre vai ser assim. Se você é de Portugal, por exemplo, você vai dizer ich komme aus Portugal. Ich komme aus Portugal. Então, também não tem artigo, fica bem tranquilo, tá? Du kommst aus Deutschland. Então, tu vens da Alemanha. Du kommst aus Deutschland. Então, aqui nós usamos um outro país, né, que é Deutschland. E o kommst aqui, né, está conjugado na segunda pessoa, por isso terminou em ST. E aqui nós temos duas traduções. A gente pode dizer tu vens, ou a gente pode também usar o você vem da Alemanha, tá? Então, muitas pessoas já estão usando a tradução como você vem, que também está certa, tá? Então, o du pode ser tu ou você. Woher kommt er? Woher kommt er? Então, de onde ele vem? Woher é de onde? Woher. Kommt é o verbo vir e como ele está na terceira pessoa é ele, né? Er é ele, terminou em T. Woher kommt er? De onde ele vem? Então, ele vem do Brasil, ele vem da Alemanha, ele vem da Suíça. Der Zug kommt aus Berlin und fährt weiter nach München. Der Zug, o trem, kommt aus Berlin, ele vem de Berlim. Então, aqui eu posso dizer também que o trem está vindo de Berlim und fährt weiter nach München. E segue adiante para Munique. E vai seguindo, então, para Munique. Então, der Zug kommt aus Berlin, o trem vem de Berlim. Und fährt e segue a viagem e segue para Munique, nach München, para Munique. Der Zug kommt aus Berlin und fährt weiter nach München. Sie kommt morgen zu uns. Então, sie kommt, ela vem. Então, como aqui o sie é ela, ele vai terminar em T. Sie kommt. Morgen, amanhã. Zu uns, até nós. Sie kommt morgen zu uns. Ela vem até nós amanhã. Kommt ihr am Wochenende? Então, vocês vêm no final de semana? Então, o kommt terminou em T porque aqui nós temos o ihr, que é a segunda pessoa do plural. Ihr kommt. Am Wochenende, no final de semana. Por que aqui nós colocamos o verbo no início? Porque as perguntas de sim ou não começam com os verbos no início. Kommt ihr. Então, o verbo, aí depois vem o sujeito. Kommt ihr. Eu tenho uma aula sobre isso nas primeiras frases de alemão, né? Então, ali vocês podem também ter várias ideias também. Quem não assistiu ainda, essas aulas são bem interessantes. Então, é a série Primeiras Frases em Alemão. Kommt ihr am Wochenende? Então, Wochenende é final de semana. Wochenende. Sie kommen durch ein wunderschönes Tal. Sie kommen, então, eles vêm. Então, aqui o sie é eles, porque aqui terminou em en o verbo. Sie kommen, tá? Então, aqui a gente consegue reconhecer que está no plural, porque nós temos o en aqui na finalização do verbo. Sie kommen durch, por, né, pelo. Ein, né, então, aqui, wunderschönes, lindo, maravilhoso, wunderschönes Tal. Tal é vale. Então, eles vêm por um lindo vale.
Sie kommen durch ein wunderschönes Tal. Vamos repetir essa frase de novo para você pegar bem a pronúncia? É muito importante também você repetir essas frases em voz alta. Assim você já treina, né, a pronúncia, você já treina a fala e é muito mais fácil de sair a frase quando você já treinou ela antes. Você não precisa de outra pessoa para treinar, você pode treinar com você mesmo. É a melhor forma, porque a gente treina tudo que a gente precisa treinar. Não só uma e outra palavra, se o outro ainda nos corrigir, se o outro nos ajudar, né? Então, a gente precisa treinar com a gente mesmo. E a melhor forma é repetindo em voz alta. Então, vamos lá. Sie kommen durch ein wunderschönes Tal. Repita em voz alta agora. Sie kommen durch ein wunderschönes Tal. Muito bem. Você vai fazendo isso até ficar cada vez mais fácil, até você falar isso de forma natural, automática, sem errar nada. Isso vai sair só fazendo bastante treino. Então, por isso, 7 dias seguidos, tá? Sie kommen gegen 11 Uhr. Sie kommen, eles vêm. Gegen, por volta, pelas 11 Uhr, 11 horas. Sie kommen gegen 11 Uhr. Então, aqui nós temos o verbo kommen. Então, ele terminou em EN, quer dizer que é eles, né? Que é o plural. Eles, elas. Então, o sie aqui indica eles ou elas por causa do EN aqui. O verbo sempre vai dizer, né, qual é o sie certo. Terminou em EN, quer dizer que é plural. Sie kommen gegen 11 Uhr. Nach dem Essen kommt die Überraschung. Nach dem Essen, após a refeição, nach dem Essen, kommt, vem, die Überraschung, a surpresa. Então, aqui nós temos, ó, die Überraschung. Então, a surpresa vem após a refeição. Então, aqui é a terceira pessoa também, né? O que? Então, a surpresa, né? Ela. Kommt. Kommt terminou em T. Então, nem sempre vai estar escrito ich, du, er, sie. Então, a gente precisa saber que die Überraschung é a surpresa. Então, é a terceira pessoa, ela, tá? Por isso, kommt. Então, aqui a gente pode, né, ver pelo substantivo também, né? Eu estou falando sobre o quê? Sobre... é plural, é o quê? É uma coisa, são duas coisas, né? Então, eu preciso saber aqui também. Por isso, é importante saber vocabulário, não somente a regrinha do verbo. Você precisa saber vocabulário, né? Então, é aí que entra o sucesso de quem estuda alemão, quem aprende rápido, de uma forma mais fácil, né? Então, sabe bastante vocabulário, e aí, sabendo bastante vocabulário, a gente é capaz de entender melhor a gramática. Nach dem Essen kommt die Überraschung. Então, após a refeição, vem a surpresa. Das Geschirr kommt in die Spülmaschine. Das Geschirr, a louça, das Geschirr. Kommt, vem, in die Spülmaschine, na lava-louças. Spül, ó, Spülmaschine. Spül, o tremado, a gente faz um biquinho e fala i, ü, spül, Spülmaschine. Então, Maschine é máquina, né? E spül é de lavar louça. Das Geschirr kommt in die Spülmaschine. Então, olha, como eu soube aqui, ó, das Geschirr é a louça, por isso, ela, a louça, terceira pessoa do singular. Por isso, eu vou colocar aqui o kommt, né? Então, a louça... Das Geschirr, é o es aqui, né? A gente usaria o es aqui, porque é das Geschirr. Es kommt in die Spülmaschine. Então, das Geschirr kommt in die Spülmaschine. Muito bem, pessoal. Agora vamos repetir essas frases para vocês não terem mais erro na pronúncia. Eu vou repetindo aqui, vou falando e vocês podem repetir em casa e de preferência em voz alta, se você puder fazer isso em voz alta. Ich komme aus Brasilien. Du kommst aus Deutschland. Woher kommt er? Der Zug kommt aus Berlin und fährt weiter nach München. Sie kommt morgen zu uns. Kommt ihr am Wochenende? Sie kommen durch ein wunderschönes Tal. Sie kommen gegen 11 Uhr. Nach dem Essen kommt die Überraschung. Das Geschirr kommt in die Spülmaschine.
Então, não se preocupe se você não conseguiu repetir assim tão rápido, né? Eu falei um pouquinho mais rápido porque é assim provavelmente que vocês vão escutar no dia a dia também, né? Mas vocês podem ir treinando devagar, frase por frase, palavra por palavra, para vocês pegarem bem a pronúncia. Depois vocês vão tentando acelerar, né, essas repetições, que vai dar certo com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu quero ver vocês na próxima. Bis bald!